Capítulo 10. O engano de Zeus. Do leito onde se deitava surgiu a aurora, para trazer a luz aos deuses e aos homens. Zeus enviou a discórdia para junto das naus dos gregos, a medonha discórdia, que segurava nas mãos uma arma de guerra. Colocou-se junto da nau de Ulisses, que estava no meio, de modo que seria ouvida de ambos os lados das tendas de Ájax as de Aquiles. Aí se postou a deusa e emitiu um grito enorme e terrível, e a cada um dos soldados lançava grande força no coração para guerrear e combater. Então lhes pareceu a guerra mais doce do que regressar nas naus à amada terra-pátria. Por sua vez, Agamenon gritou bem alto e ordenou aos gregos que se armassem, e ele próprio vestiu seu bronze reluzente. Primeiro, cobriu as pernas com protetores metálicos, adornados de prata na parte ajustada ao tornozelo. Em segundo lugar, protegeu o peito com uma forte couraça. Sobre ela estavam 10 tiras tingidas de azul, 12 de ouro e 20 de estanho. Serpentes azuis entrançavam-se até o pescoço, 3 de cada lado, semelhantes ao arco-íris que Zeus põe no meio das nuvens como milagre para os mortais. Aos ombros atirou a espada, cravejada de adereços dourados, sendo a bainha adornada de prata, provida de correntes de ouro. Pegou então o escudo ricamente trabalhado, belo escudo, com 10 círculos de bronze e por cima 20 bossas de estanho branco e luminoso, tendo no meio uma bossa azul. Coroava-o como grinalda a górgona de horrível aspecto, que olhava medonha, e junto dela estavam o terror e o pânico. Do escudo pendia um baudrier de prata, e por cima serpenteava uma cobra azul com 3 cabeças, cada uma para seu lado, saídas do mesmo pescoço. Na cabeça colocou o elmo de 2 chifres e 4 bossas, com penachos de cavalo que se agitavam terríveis. Pegou 2 fortes lanças de bronze às pontas. De longe até o céu reluzia o bronze. Ao seu cocheiro ordenou então cada homem que segurasse bem os cavalos juntos da vala, enquanto eles seguiam a pé, armados. Uma gritaria inextinguível surgia ao encontro da aurora. Muito à frente dos cocheiros estavam eles, dispostos, junto da vala. A pouca distância seguiam os cocheiros. Entre eles, levantou Zeus um fragor maligno, e do céu mandou orvalho tinto de sangue, porque estava prestes a enviar para o Hades muitas almas valentes. Os troianos, do outro lado, na parte alta da planície, reuniam-se em torno do grande Heitor, de Polidamante e de Enéas, honrado entre o povo troiano como um deus. Entre os dianteiros, levava Heitor o seu escudo bem equilibrado. Tal como das nuvens refugia um astro de mau agouro, todo cintilante, e depois desaparece atrás das nuvens sombrias, assim Heitor aparecia entre os dianteiros a dar ordens e depois entre os da retaguarda. E todo vestido de bronze, brilhava como o relâmpago de Zeus. Do mesmo modo que os ceifeiros de cantos opostos do campo vão aproximando as carreiras ceifadas de trigo ou cevada no terreno de um homem rico e cerradas caem as espigas. Assim os troianos e gregos arremetiam uns contra os outros, e de nenhum lado surgia a lembrança da fuga vergonhosa. Igual número de adversários tinha a batalha, e atiravam-se uns contra os outros como lobos. A discórdia, plena de gemidos, alegrou-se com essa visão. Era a única dos deuses que estava ao lado dos combatentes. Os outros deuses não estavam com eles, mas descansados se sentavam em seus palácios. Lá, onde para cada um fora construída uma bela casa, nas faldas do Olimpo. Só Poseidon, deus do mar, disfarçado e despercebido por Zeus, tentava às ocultas ajudar os gregos. Quanto aos outros deuses, todos culpavam Zeus, senhor da nuvem azul, porque ele estava decidido a dar glória aos troianos. Porém, o pai não lhes deu importância. Longe dos outros estava sentado, exultando na sua glória, enquanto olhava para a cidade dos troianos e para as naus dos gregos, para o refugir do bronze, para quem matava e era morto. Enquanto era de manhã e o dia sagrado aumentava, de ambos os lados acertavam as lanças e o povo morria.
Mas, na hora em que o lenhador prepara a refeição nas clareiras da montanha, quando já sente os braços cansados de cortar altas árvores, e a exaustão lhe enche o ânimo, e o desejo de doce comida lhe vem ao espírito, foi então que, com seu valor, os troianos desbarataram as falanges dos gregos. E teriam os troianos vencido a guerra, se uma deusa não tivesse dado apoio secreto a Poseidon. Posicionada numa elevação do Olimpo, Hera estava muito atenta ao que se passava na planície troiana. Logo reconheceu Poseidon, fatigando-se na luta exaltadora de homens, ele que era irmão e cunhado dela, e rejubilou-se seu coração. Depois olhou para Zeus, sentado no píncaro do Ida de muitas fontes, e odioso lhe pareceu ele ao seu coração. Hera pensou de imediato como poderia enganar a mente de Zeus, e esta foi a deliberação que a seu espírito pareceu a melhor. Ir até o Ida, depois de ter se embelezado, na esperança de que ele desejasse deitar-se em amor com ela, pelo que lhe derramaria sobre as pálpebras um sono pesado. Foi então para o seu aposento que ele construíra seu filho, Hefesto. Ele que ajustara portas robustas às ombreiras com um fecho secreto, que nenhum outro deus sabia abrir. Foi lá que a deusa entrou, fechando depois as portas reluzentes. Com ambrosia, limpou primeiro da pele todas as imperfeições e ungiu-se com suave azeite ambrosial, dotado de especial fragrância. Bastava agitá-lo no palácio de Zeus para que seu aroma chegasse ao céu e à terra. Foi com isso que limpou o belo corpo. Penteou o cabelo e com as mãos entreteceu tranças brilhantes, que caíam de sua cabeça imortal. Depois, pôs uma veste que Atena lhe tecera com alta perícia, urdindo muitos bordados. Ajustou-a ao corpo com broches de ouro. Cingiu a cintura com uma cinta de 100 borlas e nas orelhas bem furadas colocou brincos triplos de contas parecidas com amoras. Muita beleza refugia. Com um véu por cima se cobriu a deusa, belo e fulgurante. Sua cor tinha a brancura do sol. Nos pés resplandecentes calçou as belas sandálias. Depois que do corpo realçara toda a beleza, saiu dos aposentos e chamou por Afrodite. Longe dos outros deuses, lhe disse então a deusa: Minha querida, não sinta má vontade porque auxilio os gregos e você os troianos, porque agora tenho um favor a lhe pedir. Em seguida lhe deu resposta Afrodite, filha de Zeus. Hera, tudo farei para corresponder à sua vontade. Hera disse-lhe então, misturando verdades com mentiras. Dê-me agora a força mágica do desejo, com que subjuga todos os imortais e todos os homens mortais. Irei até os limites da terra visitar o oceano e a deusa marinha, sua esposa, para resolver seus conflitos incessantes. Há muito tempo que se mantêm afastados da cama do amor, visto que a raiva lhes entrou no coração. Se com palavras eu conseguisse convencer o coração de ambos a voltar para a cama, a fim de se unir em amor, para sempre eles me dedicariam grande amizade. Percebendo a mentira, Afrodite sorriu e disse: Não é possível nem lícito que eu contrarie sua palavra, pois é a deusa que dorme nos braços de Zeus. Falou, e do peito desatou a cinta bordada e multicor, na qual estavam urdidos todos os encantamentos. Nela está o amor, nela está o desejo, nela está o namoro e a sedução, que rouba o juízo aos mais ajuizados. Pondo-a nas mãos de Hera, assim disse: Aqui tem. Põe no seu peito esta cinta multicor, na qual todas as coisas estão urdidas. Afirmo que não regressará com aquilo que deseja não satisfeito. Assim falou. Hera sorriu e pôs a cinta no peito. De imediato deixou o píncaro do Olimpo. Apressou-se por cima das serras nevadas dos cavaleiros da Trácia. Sobre os píncaros mais altos, sem tocar a terra com os pés, do monte Athos pisou o mar, a espuma de ondas e chegou à ilha de Lemnos. Aí encontrou o Sono, irmão da morte, e acariciando-o disse-lhe assim: Sono, soberano de todos os deuses e de todos os homens, se alguma vez ouviu palavra minha, obedeça-me então agora, e lhe deverei gratidão durante todos os meus dias. Adormeça os olhos brilhantes de Zeus. Assim que eu tiver me deitado ao lado dele em amor, eu lhe darei presentes, um belo trono imperecível dourado. Hefesto irá fazê-lo com perícia, e sobre ele colocará
um banco para os seus pés, onde poderá descansar os pés luzentes quando bebe seu vinho. Respondendo-lhe assim, falou o sono suave. Hera, deusa veneranda, filha do grande Crono, a outro dos deuses, que são para sempre facilmente, eu adormeceria, nem que fossem as correntes do rio Oceano, ele que é a origem de todos os deuses. Mas só porei Zeus para dormir, se ele próprio me ordenar. Já antes me prejudiquei por sua causa, quando, na sua raiva contra Heracles, quis que eu adormecesse Zeus. Mas Zeus, ao acordar, encolerizou-se e atirou com os deuses pelo palácio à minha procura. E teria me destruído, se a noite não tivesse me salvado. A noite, subjugadora dos deuses e dos homens. Cheguei junto dela na minha fuga, e Zeus refreou-se, embora furioso, pois não se permitia desagradar a noite veloz. Agora, de novo me pede outra coisa impossível de cumprir. Irritada, Hera disse-lhe então: Sono, por que razão remói estas coisas no seu espírito? Ouça-me agora. Vou lhe dar uma das graças para desposar, e ela se chamará sua esposa, Pacítea, que você sempre desejou. Assim disse. O sono rejubilou-se e deu-lhe esta resposta. Jure-me então pela inviolável água Estígia. Com uma mão toca na terra provedora de dons e com a outra no mar cintilante, para que entre nós sejam testemunhas todos os deuses, lá embaixo, de que deverás me dar Pacítea, por quem esperei durante todos os meus dias. Assim falou, e Hera jurou como ele ordenara e invocou todos os deuses debaixo do Tártaro, eles que têm o nome de Titãs. Mas depois que jurou e pôs fim ao juramento, partiram deixando as cidades de Lemnos, envoltas em nevoeiro, apressando seu caminho. Chegaram ao Ida, de muitas fontes, mãe de feras. Pisaram ambos terra firme e a floresta mais alta tremeu sob seus pés. Aí ficou o sono, antes que o vissem os olhos de Zeus, e subiu num pinheiro altíssimo, o mais alto que nesse tempo crescia no Ida. Chegava por entre o nevoeiro até o céu. Aí se sentou, densamente ocultado pelas ramagens do pinheiro, semelhante a uma ave, de voz aguda das montanhas. Hera chegou depressa ao Gárgaro, píncaro do alto Ida. Zeus a viu imediatamente, e assim que a viu, o amor envolveu-lhe o espírito, como quando primeiro ele se apaixonara por ela. Levantou-se para cumprimentá-la e falou-lhe, tratando-a pelo nome. Hera, a que se deve o prazer da sua vinda? E Hera respondeu-lhe, mentindo. Vou até os limites da terra visitar o oceano, origem dos deuses. Meus corcéis estão no sopé do Ida, de muitas fontes. Eles que me levarão sobre o que há de sólido e de líquido. Mas agora é por sua causa que até aqui desci do Olimpo, para que depois contra mim você não se enfureça, por eu ter ido sem lhe dizer nada para a mansão do oceano de correntes fundas. A ela deu resposta Zeus, que comanda as nuvens. Hera, para lá também poderá ir mais tarde. Voltemo-nos agora para o prazer do amor, pois desta maneira nunca o desejo de Deus ou mulher me subjugou ao derramar-se sobre o coração no meu peito, nem quando me apaixonei por Semele ou por Alcmena em Tebas, esta que me deu como filho Heracles, ao passo que Semele deu à luz Dionísio, alegria dos mortais. Nem pela soberana Deméter, das belas tranças que me apaixonei assim, nem pela gloriosa Leto, mãe de Apolo, nem mesmo por você me apaixonei como agora amo, dominado pelo doce desejo. Embora descontente com o que acabara de ouvir, Hera continuou fingindo, e com estas palavras lhe respondeu: Aqui, à vista de todos? Voltemos antes para o Olimpo, pois lá você tem um belo palácio, que ele construiu seu filho Hefesto. Vamos então deitar-nos lá, já que o leito é o seu desejo. A ela deu resposta Zeus, que comanda as nuvens. Hera, não receie que algum deus ou homem nos observe. Tal é a nuvem dourada com a que esconderei. Nem o próprio sol nos descortinará, embora nenhuma luz veja mais agudamente que a dele. Assim falou, e nos braços tomou a esposa. Debaixo deles a terra divina fez crescer relva fresca, a flor de lótus orvalhada e açafrão e jacintos macios em profusão, que os mantiveram acima do solo. Foi nesse leito que se deitaram,
ocultando-se numa bela nuvem dourada, a qual destilava gotas reluzentes. Mais tarde, Zeus adormeceu tranquilo no píncaro do Gárgano, subjugado pelo sono e pelo amor, com a esposa nos braços. O sono voou até as naus dos gregos para dar a notícia ao deus do mar, que segura e sacode a terra. Postando-se junto dele, proferiu estas palavras: Com afinco, ó Poseidon, preste agora auxílio aos gregos, outorgue-lhes a glória, enquanto Zeus dorme, cansado do amor. Poseidon gritou logo no meio dos gregos: Amigos, será que novamente vamos ceder a vitória a Heitor, para que tome as naus e fique com a glória? Pois é isso que ele declara, afirmando que Aquiles já não nos irá valer. E que saudade temos nós de Aquiles? Nenhuma. Sobretudo se nos mobilizarmos para nos ajudarmos uns aos outros. Agora, aquilo que eu disser, obedeçamos todos. Enverguemos os escudos e cobramos as cabeças com elmos faiscantes, e com as mãos agarremos as lanças mais compridas, e avancemos. Serei eu a liderar. Assim falou. E eles deram-lhe ouvidos e obedeceram. Dispuseram-nos os reis, apesar de exaustos do combate, e alguns já feridos, Diomedes, Ulisses e Agamemnon. Indo ao longo do exército, providenciaram a troca de armas. Depois de terem revestido o corpo com bronze reluzente, avançaram. E liderou-os Poseidon, sacudidor da terra, segurando na mão firme uma espada temível, longa, semelhante a um relâmpago. Com ela não era lícito que se entrasse em luta dolorosa, pois amedrontava os homens. Por seu lado, Heitor dispunha os troianos. Ambos os lados embateram-se com estrépito ingente. Nem a onda do mar brame assim contra a praia, impelida do mar alto pelo sopro pavoroso do vento. Nem assim é o bramido do fogo ardente nas clareiras das montanhas, quando salta para queimar a floresta. Nem o furacão grita assim através das copas dos carvalhos, ele que brame com mais força na sua fúria. Pois assim era o clamor de troianos e gregos, gritando terrivelmente ao atirarem-se uns contra os outros. Deitado ao lado de Hera, nos píncaros do Ida, Zeus de repente acordou. Levantou-se depressa e viu troianos e gregos, aqueles em debandada, estes a perseguirem-nos na retaguarda, e no meio deles viu o deus do mar, Poseidon, seu irmão. Viu Heitor, que acabara de ser ferido, jazente na planície, rodeado pelos camaradas, ofegante e em estado de desespero, vomitando sangue. Ao vê-lo, se compadeceu o pai dos homens e dos deuses. Sob o sobrolho lançou um olhar terrível a Hera e disse: Foi o seu engano, ó Hera, que feriu Heitor e pôs os troianos em fuga, mas nada a beneficiará o leito de amor em que se deitou comigo para me ludibriar. Falou, e Hera, assustada, disse: Tomo por testemunhas a terra e o vasto céu por cima dela, e a água estígia que se precipita das profundezas. Juramento maior e mais terrível para os deuses imortais. E sua sagrada cabeça, o nosso próprio leito matrimonial, pelo qual eu nunca, alguma vez, me perjuraria, que não é por vontade minha que Poseidon prejudicaria os troianos e Heitor, auxiliando os inimigos. É seu próprio ânimo que o incita e encoraja. Ao ver como os gregos estavam oprimidos junto das naus, teve pena deles. Assim disse, e o pai dos homens e dos deuses disse apenas estas palavras: Volte agora para o Olimpo. Ordene que até aqui venham Íris e Apolo. Assim falou, e não lhe desobedeceu Hera, a deusa dos alvos braços, mas dirigiu-se das montanhas do Ida ao alto Olimpo. E tal como se apressa o pensamento do homem que atravessou vasta extensão de terra e pensa em seu espírito, quem me dera estar aqui ou ali, assim com a rapidez do pensamento se apressou a deusa Hera. Chegou ao íngreme Olimpo e juntou-se aos deuses imortais reunidos no palácio de Zeus, que se levantaram todos assim que a viram e brindaram-na com as taças. Mas Hera não fez caso dos outros. Só de Têmis, deusa da justiça, aceitou a taça, pois ela fora a primeira a correr para cumprimentá-la com estas palavras: Hera, por que veio? Parece tão agitada. Respondeu-lhe Hera, a deusa dos alvos braços: Têmis,
Sobre isso não me interroguem. Dê antes início ao festim compartilhado dos deuses. Ouvirá no meio de todos os outros imortais que atos maldosos Zeus planeja. Depois que assim falou, muitos se iraram os deuses no palácio de Zeus. Mas Hera riu-se, embora tensos permanecessem seus olhos, e a todos declarou: Somos loucos se pensamos conseguir alguma coisa contra Zeus. Contentem-se com a desgraça que ele dera a cada um. Vejam só o que acaba de acontecer no campo de batalha. Morreu Ascálafo, filho de Ares. Assim falou, e Ares bateu nas coxas musculosas com a palma das mãos e com um gemido de lamentação declarou: Não me censurem agora vocês, que no Olimpo têm sua morada, se eu for à planície de Troia vingar meu filho, mesmo que seja meu destino, pelo relâmpago de Zeus, ser atingido e jazer na poeira, no meio dos cadáveres. Assim disse, e ordenou ao terror e ao pânico que atrelassem seus cavalos, enquanto ele próprio envergava as armas reluzentes. Então teria surgido maior e mais funesta raiva e cólera da parte de Zeus em relação aos deuses imortais, se, extremamente receosa pelos deuses, Atena não tivesse se precipitado pela porta, deixando o trono onde se sentara, e tirou-lhe o elmo da cabeça e o escudo dos ombros, e tirou-lhe da mão possante a lança de bronze, e com palavras repreendeu Ares. Demente, vai se perder? Em vão tem ouvidos para ouvir e perdeu o juízo e a vergonha. Não ouviu o que disse Hera, que acaba de chegar de junto de Zeus? Será que quer você mesmo se encher de dores incontáveis? Pois de imediato Zeus deixará o local onde está e virá para o Olimpo, com o intuito de nos pôr em alvoroço, castigando tanto o que tem culpa como aquele que não tem. Por isso, digo-lhe que abandone a ira por causa do seu filho. Já outro, muito melhor que ele, morreu ou morrerá ainda, pois é impossível preservar a linhagem e a geração de todos os homens. Ouvidas essas palavras, Ares voltou a sentar-se, ainda que furioso. De sua parte, Hera chamou Apolo e Íris. Falando-lhes, proferiu essas palavras: Zeus requer sua presença no Ida. Depois que lá tiverem chegado e visto o rosto de Zeus, façam aquilo que ele ordenar. Apolo e Íris lançaram-se a caminho e chegaram ao Ida de muitas fontes, mãe de feras, e encontraram o Crônida, que vê ao longe sentado no cume do Gárgaro. À sua volta estava uma nuvem perfumada como uma grinalda. Diante de Zeus, que comanda as nuvens, se colocaram ambos, e ele não se encolerizou ao vê-los, porque depressa tinham obedecido às palavras da esposa. A Íris dirigiu primeiro estas palavras: Vá agora, ó célere Íris, ter com o soberano Poseidon, e ordene a ele que desista da batalha e vá para junto dos deuses, ou para o mar divino. Mas se ele não obedecer às minhas palavras, que pense bem. Não vá acontecer que, forte embora seja, ele não aguente a minha arremetida, pois além de primogênito, pela força, sou superior. Assim falou, e não lhe desobedeceu a célere Íris, com pés de vento, mas desceu das montanhas do Ida para a planície troiana. Tal como quando das nuvens voa neve ou gelado granizo por causa das rajadas do vento, assim depressa voou com afinco a célere Íris. Postando-se junto dele, assim disse ao deus do mar: Para lhe transmitir, ó sacudidor da terra, de azuis cabelos, uma mensagem de Zeus aqui vim. Ele ordena que você desista da batalha e da guerra, e vá para junto dos deuses ou para o mar divino. Mas se não obedecer às suas palavras, não lhes dando importância, ele ameaça vir aqui para lutar com você, frente a frente. E lhe avisa que evite as mãos dele, pois afirma que pela força é superior. Em grande fúria, lhe disse o famoso sacudidor da terra: Ah, por muito forte que seja, falou com presunção, pois somos três os irmãos, filhos de Crono, Zeus e eu, sendo o terceiro Hades, rei dos mortos. De forma tripla, então, todas as coisas divididas, cada um participa da honra que lhe coube. Coube-me habitar para sempre o mar cinzento, agitadas as sortes. A Hades, a escuridão nebulosa, e a Zeus coube o vasto céu, no meio do éter e das nuvens. Mas a terra ainda é comum aos três, assim como o alto Olimpo. Ele que não me tente amedrontar.
A ele deu resposta a célere Íris, com pés de vento. É, portanto, assim, ó segurador da terra de cabelos azuis, que devo transmitir a Zeus essa sua mensagem tão áspera e tão forte? Em seguida respondeu-lhe Poseidon, sacudidor da terra. Íris, você falou na medida certa. Condição excelente se encontra criada, quando o mensageiro sabe bem o que é útil. Por agora cederei, encolerizado embora esteja. Mas lhe direi outra coisa. Se contra a minha vontade ele poupar a cidade de Troia, que fique sabendo disto. Entre nós implacável será a cólera. Assim dizendo, deixou a batalha o sacudidor da terra. Partiu e mergulhou no mar, deixando saudades nos soldados gregos. A Apolo disse em seguida Zeus, que comanda as nuvens. Vá agora, Febo amado, ter com Heitor. O deus que segura e sacode a terra já partiu para o mar divino, de modo a evitar minha cólera. Da nossa luta teriam ouvido outros deuses, até aqueles que estão debaixo da terra, em volta de Crono. Mas isso assim é de longe preferível, tanto para mim como para ele. Que antes ele tenha cedido, visto que, sem suor, não teria a coisa acabado. Ora, pegue com as mãos a égide, ornada de borlas, e agite-a com força para aterrorizar os gregos. Cabe a você proteger Heitor. Por agora, faz surgir nele uma força ingente, para que os gregos se ponham em fuga até as naus e cheguem ao Helesponto. A partir daí, deliberarei eu mesmo como tudo sucederá. Assim falou. E às ordens do pai não desobedeceu Apolo. Lançou-se das montanhas do Ida como um célere falcão matador de pombas, que é a mais veloz de todas as aves. Encontrou Heitor sentado, recuperando novo fôlego. Em volta dele estavam os camaradas. Parara a falta de ar e a transpiração. Postando-se junto dele, assim lhe disse Apolo. Heitor, filho de Príamo, por que razão longe dos outros se senta desfalecido? Que sofrimento lhe sobreveio? Sem forças lhe deu resposta Heitor, do elmo faiscante. Quem dos deuses é você que me fala cara a cara? Não sabe que junto das popas das naus me atingiu Ájax com uma pedra no peito? Pensei que os mortos e a mansão do Hades nesse dia eu veria, depois de ter expirado a vida. Respondeu-lhe o soberano Apolo. Tenha coragem. O auxiliador que Zeus mandou para estar ao seu lado e protegê-lo é Febo Apolo, que desde há muito o protejo, tanto a você como a sua cidade. Mas agora ordene aos numerosos cocheiros que conduza os céleres corcéis contra as naus. Pela minha parte irei à frente e alisarei todo o caminho para os cavalos, e virarei em fuga os gregos. Assim falando, insuflou grande força em Heitor, e como quando um veado chifrado ou bode selvagem é perseguido por cães ou homens lavradores, e um penedo escarpado ou matagal sombrio o salva, pois não está fadado que eles o encontrem, mas depois com o clamor deles surge o leão barbudo no caminho, e logo eles fogem apesar do seu afinco, assim os gregos arremetiam continuamente em chusmas, estonqueando com espadas e lanças de 2 gumes. Quando viram Heitor a mover-se nas fileiras de homens, contudo, amedrontaram-se, e a alma de todos caiu-lhes aos pés. No meio deles falou então Toante, filho de Andremon. Ah, grande é o prodígio que contemplo com meus olhos! Heitor voltou dos mortos, quando todos esperamos que tivesse morrido nas mãos de Ájax. Ordenemos agora à turba que regresse para as naus. Porém nós, que nos declaramos os mais valentes do exército, tomemos as nossas posições e o enfrentemos, brandindo as lanças. Creio que, apesar de tão ávido, no coração receará lançar-se contra a chusma de gregos. Assim falou, e eles lhe deram ouvidos e obedeceram. Aqueles que estavam em volta de Ájax e do soberano Idomeneu dispuseram o ataque, chamando pelos comandantes, e enfrentaram Heitor e os troianos. Mas atrás deles seguiu a multidão para as naus. Foi então que os troianos avançaram, cerrados, liderados por Heitor, que caminhava com passos largos. À frente deles seguia Apolo, os ombros envoltos em nuvens, segurando a égide impetuosa, terrível e refulgente, que Hefesto dera a Zeus, para com ela pôr os homens em debandada. Essa era a égide que Apolo tinha nas mãos ao liderar o povo. Mas os gregos, cerrados, não arredaram pé.
e agudo surgiu o grito de guerra das duas partes. Dos entalhes voaram as flechas. Muitas eram as lanças atiradas por mãos audazes. Umas fixavam-se na carne de jovens guerreiros, mas muitas ficavam pelo meio, antes de penetrar em vísceras e músculos, espetadas na terra, ainda ávidas de se fartar da carne humana. Ora, enquanto Apolo segurava a égide imóvel, durante esse tempo, os dardos das duas partes acertavam e o povo tombava. Mas, quando ele olhava de frente os gregos e agitava a égide, gritando bem alto, enfeitiçava-lhes o ânimo no peito, e sentiam medo. Tal como quando duas feras selvagens põem em alvoroço uma manada de bois ou rebanho de ovelhas, ao negrume da noite, quando de repente atacam e não há pastor que valha. Assim, impotentes, os gregos se puseram em fuga. Apolo semeara o pânico, outorgando a glória aos troianos e a Heitor.